Estou a ver muita coisa que me preocupa. Jovens com capacidade real, com potencial invejável, parados. Mas não por falta de oportunidade, não por falta de formação, mas por conta de 3 erros que eu vou citar ao longo desse vídeo. E se tu te identificares com qualquer um deles, já podes considerar que esse vídeo valeu a pena para ti e seguir o nosso canal. Bora! E só para deixar claro, este não é um vídeo motivacional, este é um vídeo de análise, onde é que tu vais ouvir, vais pegar no conhecimento que eu vou passar, nas ideias que eu vou passar, e ver se faz sentido na tua realidade. E se fizer, tentar mudar o mais rápido possível. Erro número 1. Não viver a vida real enquanto é cedo. Um dos principais erros que eu vejo é que muita gente acaba por viver num mundo que ele próprio idealizou. Mas por que eu digo isso? Muitos jovens que são licenciados, mestres, alguns até chegam a fazer o doutorado, acabam por se prender na ideia que o mundo, as pessoas, lhes devem alguma coisa, porque eles fizeram X, fizeram Z, tem X, tem Z. Com a experiência que eu adquiri, tanto no mundo dos negócios em Angola, tanto na Suíça, em Portugal, em França, é que as pessoas não te devem nada. Por melhor que tu sejas, ou por mais que tu saibas, as pessoas não te devem nada. E quando tu aceitas essa realidade, tu mudas totalmente a tua postura e a tua maneira de ver o mundo. Eu considero inadmissível ter um jovem de 23 anos, de 20 anos, de 30 anos, o que seja, nunca ter entrado ou tentado entrar no setor ou no trabalho que pretende, mesmo ganhando pouco. Não ter tentado abrir um negócio dos seus sonhos, não ter tentado fazer uma proposta, mesmo sabendo que pode dar errado, porque nessa fase que nós estamos a viver é a mais propícia para erros. E o que acontece é que as pessoas se fecham num mundo que não existe, para terem a aprovação de pessoas que não construíram nada, para serem bem vistos aos olhos dos amigos, muitas vezes até da namorada ou da mulher. E isso vai acabar por nos atrasar e nos colocar numa posição muito, mas muito inferior daquela que nós almejamos. É muito importante nós conseguirmos separar o joio do trigo, de quem nos faz bem emocionalmente e de quem nos faz bem profissionalmente ou empresarialmente. Porque se nós misturarmos esses conceitos, acabamos por nunca conseguir sair do sítio. Viva a vida real, entra no mundo e arrisca o mais cedo possível. Todo mundo já conhece o ditado, quem arrisca não petisca, mas poucas pessoas colocam em prática. Por conta do medo, por conta da vergonha, por conta do julgamento. Isso acaba por nos privar de viver a vida que nós realmente queremos, só para nós tentarmos nos encaixar num padrão de certo que foi construído por outras pessoas. Só tu é que vai saber o que vai ser o melhor para ti. Porque vai ser tu, no final do dia, a viver todas as consequências, mas muitas vezes os benefícios serão compartilhados. Então, viva a vida real, arrisca enquanto há tempo e não te esqueças de separar o joio do trigo. Depois vem um ponto, eu tenho a certeza que 90% ou 80% das pessoas que estão a ver este vídeo cometem. A falta de profissionalismo. A falta de profissionalismo, na nossa realidade angolana, é uma das coisas que mais atrasa os jovens. Por quê? Se baseia numa frase simples. A ânsia de ter e o tédio de possuir. Muitos jovens vão atrás, procuram, ou até não procuram, mas têm o desejo de alcançar uma certa posição, de falar com uma certa pessoa, de ter um certo trabalho, um certo cargo. Mas quando conseguem realmente ter essa oportunidade, caem no tédio e param de entregar aquilo que realmente prometeram. Como dizem, muita gente quer um emprego, mas pouca gente quer realmente um trabalho. Só para te informar que quanto mais vezes tu procurares uma saída fácil ou menos trabalhosa para fazer alguma coisa, mais longe tu estarás de alcançar o teu sucesso. Tem um empresário que é o Guilherme Benchimol, o CEO não, fundador da XP, uma empresa brasileira, que ele afirma que o empresário deve ser preguiçoso. Eu tenho a certeza que eu estou dizendo essa frase a ti, tu vais te sentir muito confortável e vais querer amanhã deixar de trabalhar e delegar tudo para todo mundo. Mas quando ele diz isso, é que o empresário deve colher as frutas baixas. Aquilo que é possível fazer agora. Não esperar ter a oportunidade perfeita, não esperar ter o tempo perfeito, não esperar ter um negócio perfeito para avançar. O empresário tem que ser preguiçoso e executar o mais cedo possível. Porém, não podemos esquecer das nossas responsabilidades e o que nós prometemos fazer. Se tu já passaste da fase 1, que é não viver no mundo real, e agora vives no mundo real, arriscas e vais à frente, tens que saber que se tu quiseres subir mais um patamar, ou até chegar a um patamar, que muitas vezes não estás em nenhum patamar ainda, só entraste, mas ainda não tens uma relevância real, tens que entender que tu deves entregar o máximo de ti antes de cobrar qualquer coisa. Porque tu, quando entregas aquilo que tu prometes, não tem quem não vai valorizar o teu trabalho. E se a pessoa não valorizar, tu já tens a certeza que aquele local não é para ti. Porque o que nós mais vemos na nossa sociedade angolana são pessoas que não cumprem com o que prometem, não arcam com as suas responsabilidades e muitas vezes negligenciam os seus próprios papéis. Empresários que não gostam de trabalhar, que delegam funções e nem têm a paciência de monitorar, que o funcionário tem tudo, faz relatórios, envia, e que o dono da empresa muitas vezes nem abre esses relatórios, nem vai ver realmente como é que está o funcionamento da empresa dele. Funcionários que chegam no trabalho,
Muitas vezes até podem chegar a horas, mas assim que chegam, não conseguem fazer nada de produtivo. Nada. Chegam, ficam no computador com preguiça de levantar, com preguiça de fazer tudo. E se tu és um jovem e tu tens preguiça de levantar da tua cama para ir para a casa de banho, por exemplo, ou levantar da tua cama para ir comer, ou fazer qualquer coisa parecida a isso, posso te dizer que tu tens 80% da tua vida perdido. 100%, só para não ser extremista, não vou dizer 100%. Porque a partir do momento que tu não consegues levantar da tua cama para fazer algo básico, cumprir uma responsabilidade básica, que é, por exemplo, a tua mãe te pedir para fazer alguma coisa, e tu não fazeres, ou a tua mulher te pedir para fazer alguma coisa básica, e tu não consegues cumprir, posso dizer que nem no mundo profissional, nem com uma empresa tu vais conseguir dar certo assim. Todos os dias tu tens que te desafiar. E manter o profissionalismo é desafiar muitas vezes as tuas vontades. Porque, por exemplo, este vídeo eu não quis estar a gravar. Vou cortar na minha cama. Já gravei uns 3 ou 4 antes desse. E esse é o último. Que eu podia muito bem não gravar. Gravar amanhã. Ou podia não gravar mesmo. Porque não ia ter um impacto. Esse vídeo que eu estou a fazer não vai ter um impacto direto, rápido, no que eu faço atualmente na minha agência de marketing ou no meu software, que é o CocoGest. Pode até chegar a não ter nenhuma relevância hoje nem amanhã, só daqui a um ano. Ou pode nunca ter nenhuma relevância. Mas eu decidi fazer porque eu me comprometi a fazer isso. E se eu não me respeito, ou eu não cumpro aquilo que eu prometo a mim mesmo, posso ter a certeza que não vou conseguir cumprir aquilo que eu prometi aos outros. Então, a falta de profissionalismo pode estar a atrasar o teu crescimento, pode estar a atrasar o teu futuro. Presta atenção nisso. Depois disso, o ponto número 3 é a falta de aprendizado contínuo. O que mais vejo, isso já não só em Angola, em todas as partes do mundo, são pessoas que aprendem uma coisa, arriscam, muitas vezes vão lá, conseguem ter a oportunidade de trabalho, são profissionais, mas ficam presas ali durante anos por não conseguirem abrir a mente e conseguirem evoluir. Vou dar um exemplo. Se tu és um designer gráfico e tu aprendes a usar o Photoshop a toda a tua vida, se tu terminas a tua jornada laboral, o teu ano, sem conhecer nenhuma ferramenta nova, sem experimentar alguma ferramenta nova, ou sem tentar aprimorar aquilo que tu já sabes, tu estás a atrasar o teu futuro. Porque nesta idade, e nas outras idades também, mas eu falo especificamente da idade que eu estou, que eu tenho mais propriedade para falar. Quanto mais tu abres a mente e te desfazeres dos conceitos que tu tens, mais fácil será tu conseguires evoluir. Eu, desde 2025, desde dezembro até aqui, eu posso dizer que eu já não sou a mesma pessoa e que já não trabalho igual e que já não penso igual, que já não tenho tantas certezas como antes. Mesmo sendo jovem, por conta das situações que já passei e de coisas que tive que enfrentar, eu já consegui perceber que quanto mais o tempo passa, menos certeza das coisas nós teremos. Por quê? Porque a certeza acaba por nos cegar. Porque nós pensamos que nós temos a visão certa e se tu pensas que estás aí no caminho certo, muitas vezes tu não vais ouvir ou não vais ver onde é que está o caminho correto, ou um novo caminho alternativo que pode te ajudar a chegar mais rápido no teu objetivo. E muitas vezes isso acaba por estar ligado bastante ao nosso ego, a nossa falta de humildade, que é não conseguir ouvir e aprender. Porque é difícil. É difícil tu saberes algo e alguém vir te dizer que tu podes fazer melhor que isso, não está certo, que pode melhorar, ou que está mal. Nós temos que conseguir ouvir o feedback daquelas pessoas ou que nós prestamos serviço, ou aquelas pessoas que nós queremos prestar serviço. Porque o que mais vejo são pessoas que não gostam de feedbacks negativos ou que reprovam os feedbacks negativos. Mantendo o exemplo do designer gráfico ou do dono de um restaurante. Se tu tens um restaurante e um cliente reclama de um prato, mesmo que seja só um cliente a reclamar desse prato, tu não podes simplesmente ignorar. Tens que pegar e analisar e perguntar ao cliente por que ele não gostou e tentar entender a causa. E assim que for dita, ir a fundo e ver com a tua equipa e ver contigo mesmo, se foste tu a cozinhar, por exemplo, onde é que tu erraste. Porque muitas vezes esses feedbacks pequenos que parecem que são muito únicos, que não tem mais pessoas a falar sobre isso, podem ser coisas que vão desencadear o declínio da tua empresa ou do teu trabalho. Porque muitas vezes aquele feedback negativo, se não for apertado com a equipa, se a equipa não receber um sermão ou não receber um aviso sobre aquilo, vai ser um hábito. Que ele vai fazer uma vez, ninguém reclamou, vai fazer 2 vezes, ninguém reclamou, depois torna-se um hábito e tens um problema muito maior por resolver. A busca por conhecimento contínuo nos priva de muitos erros que nós podemos ter cometido. Aprender com os outros de diversas maneiras, a partir de conversas, a partir de podcasts, a partir de livros, por exemplo, vai depender do teu método. Não tem nada cravado dizer que, olha, a pessoa só aprende quando lê, só vai conseguir evoluir se tu leres. Não necessariamente. Vai ser muito bom para ti, para o teu desenvolvimento cerebral, para conseguires pensar de maneira mais rápida, conseguires pensar com mais lógica, muitas vezes, melhorar a tua comunicação, o teu vocabulário. Mas não necessariamente é isso que vai mexer o teu ponteiro de resultado. Não necessariamente fazer um vídeo que vai mexer o teu ponteiro de resultado. Mas a tua busca por conhecimento contínuo, da maneira que tu achares melhor, vai te mostrar qual é o caminho certo a seguir. Se é por intermédio de livros, se é por intermédio de vídeos. Mas o mais importante é nós começarmos por aquilo que nós gostamos. Por exemplo, eu comecei a ler, eu fui logo buscar um livro que me interessava. Um livro curto, devia ter umas 50 páginas, 80 talvez. Mas foi aquilo que me introduziu no mundo da leitura e que depois me deu a força, a capacidade de ler, talvez, livros mais complexos, mais longos, muitas vezes até mais chatos. Nós temos que saber que, quando nós vamos começar essa busca de conhecimento contínuo, devemos começar com aquilo que nós gostamos e aí sim, começamos a fazer aquilo que nós não gostamos tanto, mas que
como nós já temos aquele hábito dentro de nós, vai ser muito mais fácil nós fazermos isso. Se fosse para dividir a busca de conhecimento contínuo, eu dividiria em duas partes. O conhecimento adquirido por pessoas que já viveram o que nós estamos a viver e o conhecimento de pessoas que provaram aquilo que nós estamos a fazer ou experimentaram aquilo que nós estamos a fazer e têm alguma opinião a dar. Esses dois lados devem ser olhados e devem ser levados bastante a sério. Um feedback, independentemente do que seja, é sempre um feedback e deve ser lido e entendido com a maior calma possível. Que muitas vezes o teu ponto de melhoria pode estar nesse feedback. Não que tu vais pegar nesse feedback e achar que tu vai fazer tudo errado, não. Muitas vezes tu vai fazer certo. Mas esse feedback pode te prevenir de fazer errado ou pode te fazer melhorar. E a busca por conhecimento de pessoas que já viveram o que tu viveste vai te ajudar a evitar alguns erros e evitar alguns passos em falsos que tu podes dar sem o conhecimento. Eu posso dizer, hoje em dia, eu consigo ter o avanço que eu tenho comparando a minha idade, porque hoje eu consigo ver a diferença que tenho, tanto na minha empresa, tanto na minha vida em geral, por conta de conhecimentos que eu fui adquirindo durante o tempo. Porque quanto mais capacidade tu tens de adquirir conhecimento, mais capacidade tu terás de resolver problemas mais complexos ou até mais simples. Mas sem esquecer que é muito importante a busca do conhecimento, mas que não devemos ficar só por isso. Eu dei 3 pontos e não deves te focar neste último. Se fosse para escolher, o segundo ponto para mim é um dos pontos mais importantes, ou o ponto mais importante deste vídeo. Este ponto é para te ajudar a ter aquela curva de crescimento e conseguires atingir realmente o teu objetivo ou o teu sonho. Vai ser a partir da busca de conhecimento contínuo. Mas não te esqueças dos outros pontos que, depois de tu passares por eles, aí sim, tu vais conseguir entrar neste mundo do conhecimento e usar de maneira mais assertiva e conseguir realmente colher frutos desse conhecimento que estás a adquirir. Se tu gostaste deste vídeo, deixa um like. Vamos postar vídeos todas as semanas, durante 6 meses. Acompanhe este processo. Não é um processo fácil para mim, por não gostar muito de gravar conteúdo, mas irei fazer, mesmo que eu não goste, porque é necessário. Então, se tu gostaste deste vídeo, deixa um like. Acompanha o canal que todas as quintas-feiras ou domingos terás vídeo novo aqui no canal. Comenta abaixo qual é o ponto que mais tu te identificaste, para que nós consigamos ver aqui e assim que esteja resolvido, tu vens e responde esse comentário como já resolvi, já passei, já superei. Então, nos vemos no próximo vídeo e boa sorte a todos.